Ótimo, Pedro, são ótimas perguntas, e daí vai dar para a gente também pontuar algumas questões assim que são importantes, né, para pensar agora as conferências municipais. Bom, a questão dos dados. O INEP, ele tem este papel de produzir dados educacionais. Ele que realiza, por exemplo, as avaliações nacionais do SAEB, ele que divulga a média do IDEB, né, por escola, por município, estado, redes públicas e privadas. Ele tem esse papel, e lá na lei do plano diz que ele tem que elaborar esses relatórios periódicos, de 2 em 2 anos, como eu disse, e ele elaborou. Temos 4 relatórios de acompanhamento, e imagino que em junho do ano que vem eles vão lançar um 5º relatório fechando o decênio do plano atual. Estes dados que eu apresentei aqui, eles são dados que o INEP mesmo produz em relação ao censo educacional, censo escolar, porque é o INEP que faz o censo escolar, né? Então, o INEP coleta as informações do censo escolar e trabalha para fazer essa... Acho que fechou meu microfone. O INEP trabalha para fazer essa relação e dizer qual é o percentual de atendimento com 2 grandes dados, o dado de matrícula e o dado populacional, né? Esse dado populacional, ele é trazido dos nossos censos populacionais, e aí tem um problema grave que nós tivemos, né? Que a gente tem censos decenais. Foi realizado um censo em 2000, um censo em 2010, e o censo de 2020 não aconteceu. Não tivemos o censo integral, né? Aquele censo abrangente de todos os aspectos, que é fundamental para fazer a gestão de políticas públicas, para a gente conhecer a realidade. O que o INEP usou para fazer esses dados do relatório? Ele usou a PNAD, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílio. Então, ela é uma pesquisa amostral e não o censo universal. Entenderam? A gente tem dados que, na verdade, são dados amostrais, são dados estatísticos, projetivos. Nem sequer estes dados nós podemos dizer que são efetivamente de toda a população brasileira, né? Mas são os dados que temos, certo? Então, os percentuais são tirados destes dados. Sendo que, por que o relatório do INEP parou em 2019? Foi publicado em 22, mas os dados são de 19. Porque não houve PNAD em 2020 e 2021, em função da pandemia. A pesquisa nacional por amostra de domicílio, que é a pesquisa que vai nos lares, né, não aconteceu também, entenderam? Então, a gente não teve esse contato lá do pesquisador com a população direta, né? Então, a gente está com esses dados defasados de 2019. Mas, pelos dados que foi coletado, o INEP está afirmando que nós perdemos. Ele está falando desta redução de matrículas e nos alertando em relação a isso. Tá? Pedro, agora para mim, deu uma queda aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas a tua imagem para mim caiu. Não sei se houve um problema de internet. Estão me ouvindo? Então tá. Então vou... então tá. Então, em relação aos dados, eu quero chamar a atenção também, fazer o registro, né? A Fúvia Rosenberg. A Fúvia também nos chamava atenção para isso, como é difícil fazer pesquisa. Que no nosso caso não houve censo, pandemia, né, prejuízos aí à pesquisa direta com a população, os dados que se tem, eles são sempre mais frágeis em relação à faixa etária da educação infantil, tá? Então, nós temos, também essa é uma luta que nós temos que fazer, de solicitar dados em relação à educação infantil e dados desagregados, como eu falei, lá nessas agências, nesses institutos que nós temos em todos os estados, responsáveis pela produção de dados educacionais, tá? Então, muito importante essa questão dos dados. A segunda questão em relação aos fóruns municipais, fóruns estaduais e fórum nacional, eu contei lá no início da história, né, que a gente teve uma desarticulação feita pelo governo anterior, governo Michel Temer, de mudança, modificação da composição do fórum, e que no governo educacional, para que os fóruns continuassem ativos. Então, acho que mais do que dotação orçamentária, o que os fóruns precisam é de assessoria técnica. E isso a SASE fazia, essa Secretaria de Articulação com os Municípios fazia antes do impeachment da presidenta. Havia contratação de assessores nos estados
que reuniam por região com os fóruns municipais de educação e os fóruns estaduais, disseminando dados e disseminando estratégias e planilhas para fazer o monitoramento destes dados em relação ao atendimento educacional. E isso tudo se perdeu. É algo que nós temos que garantir agora no novo Plano Nacional de Educação, o papel ativo da SASE com órgãos, eles são organizações, né, da sociedade, assim como a gente tem o nosso Fórum de Educação Infantil do Ceará, Fórum de Educação Infantil do Rio Grande do Sul, né, e eles são compostos por pessoas que têm vínculos profissionais, que têm vínculos institucionais. Esta questão da vaga, assim como o MIEB está no Fórum Nacional, a gente tem que fazer os processos de disputa dos fóruns estaduais de educação infantil nos fóruns estaduais de educação. Nós temos que fazer essa disputa, porque nós podemos nos apoiar na lei do Plano Nacional e no nível municipal. Os fóruns já foram criados por lei, mas a gente pode solicitar, conseguir, né, uma proposição de um parlamentar quanto à alteração da constituição desse fórum, voltando estes fóruns a replicar a organização do Fórum Nacional numa perspectiva mais democrática, com maior participação